Olá, meus amigos, muito bom dia. Grande abraço para todo mundo, né? Mais uma vez estamos de volta aqui na programação da TV Mar para trazer mais informações desta feita no canal Esportes. Você já sabe, o programa que traz as últimas notícias e você no programa de hoje vai poder acompanhar muitas informações. O Vinícius Júnior, que continua brilhando no futebol espanhol com a camisa do Real Madrid, vai ser assunto aqui no canal Esportes. Vamos já também trazer detalhes da semana de preparação dos clubes de Alagoas para a Copa do Nordeste. Amanhã o CSA enfrenta o Vitória e o CRB joga na quarta-feira contra o Bahia, lá em Salvador. Vamos trazer detalhes do amistoso do CSA, o que rolou e foi interessante na vitória do Azulão do Butanje pelo placar de 2-1. Lohan fez o segundo gol do CSA, né? O gol que deu a vitória. E aí acaba colocando o CSA em uma condição importante, já que Luciano Castan fez o primeiro gol do CSA no último sábado em amistoso no estádio Rei Pelé. E o CSA, que anda muito bem pela Copa São Paulo de Juniores, enfrenta o Grêmio hoje pela terceira fase da competição. O Azulão que eliminou no sábado o Oeste em uma partida eletrizante. Você daqui a pouco vai acompanhar o cruzamento, as equipes que ainda sonham com o título da competição, entre elas o nosso representante, o CSA, que chegou à terceira fase com a classificação marcante no último sábado em cima do Oeste. Ainda nos estúdios nós vamos trazer muitas entrevistas, atividade funcional será assunto aqui no programa. Tudo isso e muito mais, além da participação de Márcio André e do nosso analista Alexandre Nino, aqui no canal Esportes, que está no ar. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, é por lá que você acompanha a nossa programação com tudo em alta definição, né? Portal gazetaweb.com, aqui reproduzindo a programação da TV Mar Canal 25, emissora da Organização Arnold de Mello. Você também pode acompanhar a nossa programação através das redes sociais, né? Tá aí o pessoal aí com o perfil da gente na rede social, né? Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube. Você acompanha a programação da TV Mar Canal 25 por lá e acompanha tudo mesmo, tá certo? Daqui a pouco todos os detalhes, inclusive dos bastidores aqui do canal Esporte, já nas nossas redes sociais. O nosso WhatsApp é o 981079872, mande suas mensagens pra gente, tá certo? 981079872, esse é o WhatsApp da TV Mar Canal 25. Assim como o nosso 3377-9097 é o telefone da TV Mar, você liga, contato direto com a produção do programa também. Ficou faltando alguma coisa? Não. Ficou faltando o aplicativo? Foi isso? O aplicativo TV Mar é disponível aí em seu smartphone, baixa, é gratuito e você tem acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou receber aqui nos estúdios, né? Terei o prazer de receber, até para falar de futebol americano, né? O nosso Carlito, rapaz. Esse cara é fera, não só no atletismo, mas aqui ele está na entrevista como Carlos Alberto. Não é assim que eu conheço ele, não. Eu conheço como Carlito, né? O nome... Brincadeira. Tá bom, daqui a pouquinho nós vamos trazer, né, nosso Alexandre Lino também aqui no estúdio. Mas eu quero aqui pedir a atenção do telespectador da TV Mar. Eu estive no estádio Rei Pelé no último sábado, no jogo do CSA com o Central, amistoso. E fiquei assim, surpreso com a situação em que o Rei Pelé ainda passa por melhoria para receber os jogos de 2019. Passa por uma situação ainda muito difícil de transformação, com um gramado que precisa ser melhorado, as condições de limpeza mesmo do estádio Rei Pelé para o torcedor que precisa ser melhorada, a condição de estrutura do estádio que precisa passar por melhoria. E isso me preocupa muito porque a Copa do Nordeste, amanhã já teremos jogo entre CSA e Vitória. E isso me preocupa porque a tendência é que amanhã à noite nós possamos ter um grande público no estádio Rei Pelé para poder acompanhar esse jogo, já que é a estreia de Alagoas na competição. CRB, que é o nosso segundo representante na competição, né, na Copa do Nordeste, só joga na quarta-feira contra o Bahia, lá em Salvador. Então isso significa que para o nosso futebol, para Maceió, é essencial que o estádio Rei Pelé ele possa pelo menos mostrar um pouco mais de limpeza no jogo de amanhã contra o Vitória. O amistoso em si do CSA com o Central não foi aquele amistoso de encher os olhos não, mas tudo dentro do esperado. Nós não podemos chegar aqui e dizer que já achávamos que o CSA iria atropelar, o CSA ia passar por cima do Central. Foi um jogo duro, um jogo muito difícil. E apesar de todas as dificuldades que o CSA teve, inclusive dificuldades de entrosamento, eu poderia dizer que o aspecto positivo foi muito mais em cima de alguns jogadores
que me chamaram a atenção. Aquele Patrick, por exemplo, é um jogador muito bom, esse Patrick Fabiano, né? Atacante que veio para o CSA aí. Boa movimentação, gostei muito. O Didira sendo o Didira, jogou o primeiro tempo, foi substituído no intervalo. O Regis, que é de São Paulo, é um jogador de muita movimentação, porém, às vezes afobado na hora do cruzamento. Esse zagueiro, Luciano Castan, bom jogador esse rapaz, né? Bom jogador, boa estatura, fez um gol de cabeça. João Carlos, que estava no CRB, esse nós já conhecemos de perto. Então, esses aspectos positivos, para mim, eles deixaram o CSA numa condição de muita expectativa para o jogo de amanhã contra o Vitória. Pode ser que esses jogadores eles venham dar uma resposta até maior do que aquilo que apresentaram no último sábado, o que também vai ser normal no jogo de amanhã. Mas eu não esperava, sinceramente, em ver um grande jogo. Um jogo com ritmo lento, com as equipes ainda com aquela condição burocrática, com os dois times trabalhando a bola com muita paciência. E eu entendo que, no final das contas, mais importante mesmo do que até a vitória que o CSA teve por 2-1, foi a avaliação feita pelo técnico Marcelo Cabo em relação a algumas peças que ele tem no elenco. Não dá para que você possa pensar de uma forma diferente daquilo que o CSA tem à disposição, que o próprio técnico Marcelo Cabo tem à sua disposição para uma sequência de jogos na temporada. Esperar o CSA rendendo, aproveitando, atropelando os adversários assim de cara e sem ao menos dar uma margem para que o time possa se preparar para a disputa das partidas, das competições, eu diria que é uma condição precoce, uma condição prematura que precisa ser reavaliada. Então, para mim, esses aspectos eles ficaram como uma coisa positiva, trabalhando na condição de parâmetro do positivo e negativo do que foi o CSA em cima do Central, que venceu pelo placar de 2-1. Daqui a pouco nós vamos falar do CRB aqui no programa, como também vamos trazer mais notícias do CSA, porque a informação que mexeu os bastidores no CRB neste final de semana foi o retorno de Zé Carlos, atacante, que estava no Criciúma ano passado, que já passou pelo CRB em outros momentos. Não é nenhum garoto, e daqui a pouco eu vou colocar a opinião a respeito desse assunto, né, do Zé Carlos retornando ao futebol de Alagoas para vestir a camisa do CRB. Já posso adiantar o seguinte, que o sentimento do torcedor do CRB, não vou generalizar, mas grande parte da torcida do CRB reprovou a contratação. Grande parte da torcida do CRB reprovou a contratação do Zé Carlos. Bom, vamos nessa sequência aqui. Eu tenho o prazer de receber nos estúdios o meu amigo Carlito, né? Aqui a informação que eu recebo é que o Carlito é o personal trainer. Eu conheço bem a coisa. Carlos Alberto, atleta também de futebol americano, né? Andou jogando aí futebol americano, cara muito envolvido no atletismo também. E aqui a informação que eu recebo no meu script é que todo mundo começa um ano prometendo que vai mudar os hábitos e entrar para o mundo do esporte. Carlito, vem pra cá, bater um papo comigo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Você tá bem? Tudo bom, bom Convite dia. muito bem feito, viu, cara? Eu gostaria muito de trazer você em outros momentos aqui no estúdio, por ser seu amigo e conhecer muito do seu trabalho, principalmente no atletismo. E fiquei muito feliz quando soube que você seria hoje o cara que eu estaria entrevistando aqui no canal Esportes. Eu sei, por saber, inclusive, disso, da sua dedicação, não só no atletismo, mas é um personal trainer também muito disciplinado, muito bem disciplinado também e disciplinador em seus alunos. Eu acho isso muito legal. Todo mundo começa o ano prometendo mudar de hábitos, porque muitas vezes esses planos eles ficam no meio do caminho, Carlitos. Bom dia. Bom dia. Duas situações, né? Primeiro, o pessoal deixa para programar no início do ano ou deixa para programar na segunda-feira. Por que não começar na quarta? Por que não começar na quinta? Por que não começar no mês de novembro ou dezembro? Sim. Tem que ser o mês de janeiro. É um hábito que foi vinculado a próprias pessoas nesse mito. Iniciar na segunda ou no início do ano. Não, programação ela é feita a partir do momento que você tem a vontade de mudar o seu conceito de vida, a sua qualidade, melhorar o seu estado de saúde. Carlito, é importante você, inclusive, destacar isso para o nosso telespectador, porque muita gente pensa aqui o seguinte, que vai começar a treinar hoje, já vai ter resultados amanhã e depois da manhã já se transforma em atleta. E o que hoje mais a gente está cansado de ver pessoas lesionadas por um mau acompanhamento, por uma má indicação. E eu gostaria que você falasse assim, o que é importante para quem quer realmente sair de uma vida sedentária
para poder começar uma mudança de vida, começar um estilo novo de vida? A primeira coisa é ter calma para iniciar atividade física, não exercício físico. Quando vai se lesionar é porque eu estou fazendo exercício físico totalmente descontrolado. Então, eu começo com atividade física, primeiro me movimentando, tendo um início bem lento, bem programado. E aí, possivelmente, eu vou aumentando a intensidade das atividades físicas até chegar ao exercício físico. Tem a diferença da atividade física, né? Que é o me movimentar uns 3 vezes no dia, independente de ser pela manhã, tarde ou noite, quando eu estou falando do dia, não semana, certo? Sim. No dia, movimentar. Não ficar parado na frente do computador, na frente da televisão. Eu estava me movimentando mesmo. Isso é atividade física. Depois eu vou para exercício físico. E aí eu começo a ter uma programação, eu começo a ter uma lógica, uma periodização do que eu vou fazer lá na frente para não vir me lesionar. O que acontece geralmente, estou falando na área da corrida, que é a minha área do atletismo, porque muitas pessoas se lesionam. Começa a fazer uma atividade física, depois vai para exercício físico e depois começa a colocar metas totalmente fortes que vai ocorrer a lesão. Por exemplo, dessas metas fortes, quem pratica realmente corrida de rua, o cara começa a correr 1 quilômetro, depois vai aumentando a intensidade para 2, porque continua se sentindo bem, e vai para 5. E chega ao extremo, muitas vezes, sem uma preparação adequada, em menos de um ano está correndo 21, 42, até se arriscando 42 quilômetros em longões por aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho também dessa falta de disciplina que muitas vezes a pessoa tem, pelo fato da própria corrida instigar muitas pessoas e de repente acaba estourando, né? O cara vai de repente, menos de um ano, está querendo correr uma maratona, por exemplo. Toda atividade física ela é válida, certo? Independente de ser a corrida, a bicicleta, a natação, independente disso, ela está sendo válida e é interessante. O maior questionamento é como você vai progredir, como você vai aumentar essas intensidades da atividade física ou do exercício físico. Eu fiz a programação que eu vou correr 100 metros esse ano no Brasileiro Master, certo? Eu comecei a me programar o ano passado, então de uma hora para outra eu não vou querer correr o Brasileiro Master. Eu estou me programando. A mesma coisa, a pessoa começa a correr 1 quilômetro, achou gostoso, muito interessante, com menos de um mês está correndo a primeira corrida de 5 quilômetros. Olha quanto ele teve de progressão, de 1 quilômetro para 5. Verdade. Muito grande. Então o risco dele se lesionar é muito grande, é altíssimo. Interessante é que ele vai correr 2 quilômetros, certo? Que ele faça uma caminhada de corrida e... Alternando, né? Alternando dentro dos 2 quilômetros. Para depois ele ir para os 5 quilômetros com quanto tempo? 2 meses ou 3 meses. E ele finalizar o ano no máximo com 5 quilômetros. Aí ele não corre o risco de se lesionar. Pergunta básica, inclusive, que para muitas pessoas existe dúvidas. Você como um professor, personal trainer, atividade em academia e atividade na rua. No caso específico da corrida, o que é que muda? A esteira ela é mais leve do que quem corre, por exemplo, na rua. Muita gente tem o hábito de entender que o impacto, de fato, ele é diminuído nas esteiras de academia. O que é que você recomenda? Perde mais peso na academia ou na rua ou a intensidade é a mesma? Como é que funciona, cara? Por exemplo, meia hora de treinamento de esteira numa academia, meia hora de corrida na rua. No seu entendimento, onde perde mais peso? Duas situações aí bem complicadas e é que vem ocorrendo há bastante tempo esse questionamento, né? Na esteira eu vou ter a possibilidade de eliminar mais calorias, porque eu vou colocar a 13, certo? Vou manter 13 ali durante um bom tempo e eu vou estar com um colega correndo do lado que está correndo a 12, a 14, eu quero mostrar para ele que eu tenho condições de correr a 13. Então, eu vou estar mantendo ali. Então, se torna mais fácil para eu iniciar. Porém, eu vou estar dando um impacto a 13 constantemente que eu não estou acostumado. Certo. Quando eu vou para a rua, aí tem outra dificuldade, porque é o grife, é o contato. Eu estou tentando mover o mundo. E aí eu estou tendo contato indo para frente. E esse meu contato indo para frente vai fazer com que eu gaste grande energia. Porém, eu não consigo manter os 13 quilômetros, certo? Durante um bom tempo. Perfeito. Então, isso o cara tem uma oscilação, né? Tem. Ô, Carlito, fala um pouquinho também desses treinamentos. Você tem filmado muitas coisas em relação às atividades, não só suas, mas também com seus alunos.
Como é que você tem feito esse trabalho? Gostaria que você falasse até um pouquinho também de tua história, cara, aqui, explicar para o nosso telespectador quem é o Carlos Alberto, que eu chamo carinhosamente de Carlito, que está aí no mundo do crossfit, está no mundo da atividade funcional, da corrida, do atletismo, enfim. Só reforçando, foi muito bom pegar esse vídeo, tá mostrando esse detalhe aí. Esse trabalho nosso aí é um trabalho que a gente faz de mobilidade e coordenação, certo? Independente de ser no crossfit, ele não vai lesionar. O pessoal também está com um mito muito grande que o crossfit está lesionando. Não é o crossfit que está lesionando. Eu tenho que entender que é o Carlito que às vezes não está preparado para fazer aquele movimento específico que vai correr o risco de se lesionar. Lesionar, eu posso ter lesão também na corrida, tá ok? Então, a gente faz um trabalho com um grupo aí, essa é a turma da manhã do CrossFit, Pajuçara, que é mais relacionada à pliometria. Então, a gente trabalha muito. Se for pensar dentro de uma possibilidade da corrida, eu estou fazendo um trabalho pliométrico também, que é gradativamente, correndo com saltos. Sim. Então, a gente fez esse trabalho nesse dia aí, mais relacionado mesmo à potência de quadril, que é o uso do kettlebell, a entrada do quadril aí com a borrachinha e depois fazer a finalização com o salto nas barreiras. É importante, né? Esse trabalho também que é, inclusive, pliometria, isso chamado, né? Sim. Sequência de saltos para poder fazer com que a postura e a sequência da corrida ela seja bem progressiva. Agora, Carlito, explica pra gente numa situação normal, tua história. Fala um pouquinho pra gente. Você é natural de onde? Como foi que começou a ter essa identificação? Até mesmo com o próprio, como educador físico, por gentileza. Certo. Desde os 9 anos, iniciei com atletismo, certo? Sou daqui mesmo, de Alagoas. Já viajei muito e o pessoal acha que eu sou de fora. Não, sou daqui de Alagoas, 9 anos com atletismo. Vim praticando atletismo todo esse tempo. Fui atleta profissional, patrocinado por uma grande empresa daqui para poder competir. Um dos poucos privilegiados a ter essa oportunidade de viver do esporte aqui. Depois fui estudar educação física, cursar o curso de educação física para poder viajar universitário, ser um atleta universitário. Comecei a gostar, cursei e durante esse período que eu estava em transição, saindo dessa grande empresa, como atleta, comecei a aplicar os treinos individualizados, treinamento de personal. Sim. Vi que não tinha mais possibilidade de eu ter alto rendimento como atleta de alta performance e comecei a migrar só para dar treinamento personalizado. Fui praticar futebol americano, gostei, um esporte muito dinâmico. Infelizmente, hoje não tenho tempo mais para estar jogando. Estou viajando constantemente e aplicando aulas para os meus alunos. Tive que sair e hoje estou só com atletismo, master e personal. Agora, é claro, Carlito, que você já superou algumas batalhas nessa sua trajetória, principalmente para continuar no esporte, inclusive um problema muito sério no joelho. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi superar naquela oportunidade uma lesão grave, retornar até antes do esperado e treinar na base da superação, que foi o que você fez muitas vezes até surpreendendo os próprios médicos, por favor. Minha cirurgia foi do LCA. Com um mês eu já estava correndo, já estava fazendo a fita, os dribles que determinado, eu estava com um fisioterapeuta, amigo nosso. O prazo é o quê? 3 meses para começar a fazer isso? Você com um mês já estava fazendo? Com 4 meses para poder estar fazendo a corridinha, com 5 meses fazendo as fitas, 6 meses para ser liberado para fazer atividade física e fortalecimento. Você com um mês já estava fazendo? Com um mês eu estava fazendo. Não atropelei o processo, não. Peguei um fisioterapeuta para poder me acompanhar. Mesmo sendo educador físico, eu estava tendo a orientação do fisioterapeuta. Com um mês já estava correndo, com 2 meses fazendo a fita. Com 2 meses fui liberado do fisioterapeuta e todo mês eu ia só para o médico para ele poder visualizar e foi feita a comparação da minha recuperação com a do Baggio em 94, que tem ido para a Copa do Mundo com a mesma Roberto Baggio, jogador da seleção italiana. E ele fez a recuperação, só que aqui em Maceió não tem o mesmo procedimento, a mesma estrutura que eu tenho do Baggio. E ele achava muito incrível porque eu tinha recuperado tão rápido. Primeiro devido à atividade física que tinha feito antes, um pré-cirúrgico, certo? E como era atleta, também já vinha fortalecendo. Fortalecimento da musculatura também facilitou para isso? Isso. Para depois eu ficar já nesse ritmo de treinamento. Com 6 meses ele liberou, mas eu já estava fazendo todos os movimentos. Até hoje eu continuo. Me perguntam qual é a maior diferença que eu tenho de uma perna para a outra. Não é tão grande. Eu continuo correndo,
Fui o ano passado vice-campeão brasileiro Master. Aí a questão foi de treinamento, que não deu por estar viajando a trabalho, não deu para coincidir, mas em termos de diferença não é nenhuma. Hoje eu consigo fazer todos os movimentos, especificamente não estou jogando por causa de tempo também o futebol americano, mas isso não impediu não. Nós estamos conversando com o Carlito, né? O nosso Carlos Alberto, personal trainer, falando um pouquinho da vida dele e também dessa situação de envolvimento ao esporte, principalmente ao atletismo e também à atividade funcional. Carlito, existe aquele aluno que muitas vezes chega afobado, né, para você e diz assim: ah, professor, já treinei várias vezes e tenho uma capacidade muito grande de recuperar a minha condição física. Como é que você recebe esse tipo de aluno? Prefere tratar com muita cautela para não estourar esse cara? Muitas vezes o aluno se empolga bastante por conta própria e aí você chega junto e diz: olha, segura um pouquinho para que amanhã você possa voltar a treinar. Lembra que o nosso início da pergunta foi sobre priorização, planejamento, né? Isso. Como eu vou querer iniciar o ano, mudar o meu conceito. E o aluno chegou para mim, fez todo esse questionamento que você está fazendo. Eu vou falar para ele, explicar para ele e perguntar qual é o objetivo dele. Ele vai falar para mim qual é o objetivo e eu vou dentro dos termos mais fácil e legais para aplicar o treinamento para ele. Entendi. E explicar para ele que se ele for controlando a intensidade, ele não vai se lesionar. O maior cuidado é não lesionar o cliente ou o atleta, certo, independente de qualquer esporte que você vai aplicar. Quanto mais tempo eu deixar você aplicando a atividade física, vai ser muito mais interessante para mim, enquanto profissional e enquanto pessoa também. Sim. Porque vai ser gratificante eu saber que você amanhã vai estar praticando esporte. Não vai correr o risco de se lesionar, porque eu já me lesionei e senti aquele tristeza. Frustração, né? A frustração de não estar praticando esporte. Sim. E eu sabendo que tinha condições e possibilidade de estar treinando. Entendi. Então, o maior pensamento, a programação é essa, fazer com que o meu cliente se sinta feliz. Isso que ele faça atividade contínua. Agora, é claro que para que a gente possa finalizar, Carlito, que tudo isso depende muito também até da transparência do aluno. O aluno dizer assim para o instrutor: professor, eu tenho um problema no joelho. Se eu fizer esse determinado treinamento, isso vai machucar. Tem um problema crônico, meu caso é cirúrgico, por exemplo, mas ainda não fiz a cirurgia. É fundamental que o aluno seja transparente também para o professor, né? Quando você chega para o professor ou numa academia, é interessante que você faça a avaliação física. E ali vai ter a anamnese, vai ter todos os parâmetros, vai ter todo o entendimento do como você, cliente, vai querer o seu treinamento. Mesmo que daqui a 2 semanas ou 3 semanas você mude. Sim. Mas vou estar sempre te alertando. O que foi que você falou para mim no início? Você pediu isso aqui. Então você vai fazer dessa forma. Eu vou fortalecer, eu vou dar a tua estrutura. Não existe nada impossível, não existe nada complicado. Perfeito. Certo? Não existe nada que vai dizer: eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Vai demorar um pouco, mas você vai conseguir. Se você tiver calma, você não vai correr o risco de se lesionar. Com certeza. Carlito, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes aqui, tá certo? Para mim foi uma satisfação entrevistar. E hoje você continua dando aulas, tal, em vários locais, e aí de repente um aluno está aí, passa a ver você na praia treinando, vê você na academia treinando. Essa situação é uma situação normal. Hoje você tem espaço, por exemplo, para receber mais clientes, está tudo tranquilo, não tá? Tá. Tudo mil maravilhas. Melhor impossível. Graças a Deus. 2019, iniciando da melhor forma possível. Pois é, Carlos Alberto, nosso Carlito, conversando com a gente aqui também no Canal Esportes. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando aqui muito, trazendo muitas notícias ainda no programa de hoje. Voltamos já.